Boa noite a todos. Para compreendermos o que a gente chama do desespero de Bolsonaro, é preciso entender a dinâmica e a reestruturação do capitalismo no mundo contemporâneo. E para a gente entender também o desespero de Trump, que hoje deixou a presidência a contragosto, é preciso também fazer a análise desses dois personagens que de uns tempos para cá vêm tomando a cena e junto com o reordenamento do capitalismo contemporâneo de uma direita mais reacionária de cunho fascista. Vocês sabem que a grande sacada de Marx em relação ao mundo capitalista é a ideia do feitiço da mercadoria no capitalismo industrial, quando ele analisou isso. Ou seja, a mercadoria é um objeto que ganha vida, forma e que vai, portanto, nos seduzir para a gente fazer o impossível para adquirir aquele produto. O que há de novo hoje no mundo contemporâneo é o seguinte: nós temos o chamado capitalismo financeiro. Aquela velha equação de Marx, que você tem o dinheiro que vai comprar força de trabalho para gerar mercadoria e essa mercadoria ser vendida desculpa, e gerar mais dinheiro. Não existe mais essa reorganização do capitalismo. O que existe é o dinheiro gerando dinheiro. E como que isso acontece? O dinheiro ele é emprestado e gera mais dinheiro por meio de juros. As instituições bancárias, financeiras, empréstimos, tudo isso faz gerar mais lucro. Ou seja, não preciso da mercadoria, não preciso de força de trabalho, não preciso de industrialização nesse contexto. É por esta forma que está tendo uma reordenação no mundo no sentido de desindustrialização e novos reordenamentos de postos de trabalho, que é o que muitos estudiosos vão chamar hoje de capitalismo cognitivo. Ou seja, Ladislau Dolbor, ele tem um livro interessante chamado A Era do Capital Improdutivo, em que ele vai dizer qual é a nova moeda hoje, o novo capital. É o conhecimento. E como que hoje se dá o feitiço? O feitiço se dá de uma maneira diferente. Aquilo que nós tínhamos da mercadoria, que era um objeto inanimado, que ganhava vida, que nos seduzia, hoje já não é assim. Como nós não temos mais indústrias, e o Brasil teve recentemente um grande exemplo que foi a fugida da Ford daqui, nós temos o capitalismo financeiro gerando dinheiro e gerando dinheiro. E esse dinheiro vai adquirir forças extraordinárias, poderes. E ele vai dizer, olha, eu tenho poder, você precisa de mim, faça o impossível para me conquistar. E é justamente isso que as pessoas fazem, correm atrás de algo abstrato para poder sobreviver dentro dessa reordenação neoliberal de Estado mínimo, de retirada de direitos, flexibilização de todas as áreas possíveis. E tudo que o capitalismo financeiro puder fazer e transformar ele em dono de si, ou seja, ele pegar e comprar algo que é bem comum de todos, como por exemplo educação, saúde, transporte, cultura e lazer, ele vai fazer por meio do neoliberalismo. Qual é a grande sacada aqui nessa questão do feitiço? As pessoas ficam abismadas correndo atrás disso, que é aquilo que o Guy Debord chama de sociedade do espetáculo. Ou seja, é o espetáculo da mercadoria. Você corra atrás de maneira enlouquecida desse dinheiro e dessa mercadoria. E isso tem um grande poder de alienação e de passividade. Por que passividade? Em termos políticos, os sujeitos que estão na sociedade, eles vão única e exclusivamente fazer aquilo que o George Agamben
chama de vida nua, ou seja, sobreviver, correr atrás única e exclusivamente disso. E esse fetiche nos deixa paralisados diante desse contexto. Ora, por que Bolsonaro está desesperado e por que Trump também está desesperado? A grande questão é essa. E como que a gente pode entender esse tipo de análise? Eu fiz essa primeira exposição do fetiche da mercadoria e a transição dessa categoria do fetiche para o mercado financeiro, que hoje não é mais a mercadoria, é o dinheiro, ou seja, o capital em movimento que faz as pessoas correrem atrás. Nós temos hoje duas frentes amplas desse capitalismo. A primeira é esse capitalismo de uma onda que vem acontecendo em países como Hungria, Polônia, Brasil e Estados Unidos, o grande expoente, que é esse capitalismo chamado de populista, de caráter reacionário e muitas vezes de caráter protecionista. E do outro lado, nós temos... esse capitalismo, essa primeira frente, é só para complementar, eles têm essa questão protecionista da economia, mesmo sabendo que a economia é globalizada e o dinheiro não tem fronteira e a economia também, mas eles querem fechar as fronteiras dos seus países, como por exemplo Trump disse, a American for Americans, ou seja, a América somente para os americanos. O mesmo ocorre na Hungria e no Brasil não é muito diferente, com as ondas de xenofobia partidas do inominável. A outra frente que é determinante nesse processo é o capitalismo globalizado, representado pelas grandes empresas, ou seja, os detentores dos meios de produção, porque são eles que vão determinar como deve funcionar o sistema político, financeiro, econômico e social. São as grandes empresas, Google, Amazon, Facebook e Twitter. Essas grandes empresas, elas não estão contentes, por exemplo, com o governo norte-americano que fica tentando ruir uma economia global. Veja só que contrassenso é como Trump vai na contramão do fluxo do capital nos dias de hoje. A economia global, nós temos aquilo que o sociólogo Manuel Castells chama de sociedade em redes, uma multidão de fios interconectados, sem fronteiras, sem nada, e vão um se ligando ao outro. O capitalismo é da mesma forma e o capital, ou seja, o dinheiro, ele vai fazendo justamente isso. E o governo Trump estava tentando fazer na contramão desse movimento. O que isso causa, por exemplo, nesses países e como, no caso dos Estados Unidos, como isso vai dar resquícios no Brasil? Como eu disse, essas grandes empresas têm os seus interesses e esses interesses estão se chocando com, por exemplo, dessas economias, porque eles estão começando a perceber que é muito mais vantajoso você pegar um governo a social-democracia, como o PT, porque eles conseguem alavancar e expandir o capital, como foi feito nos governos Lula e Dilma, onde eles deram uma continuidade no neoliberalismo. Apesar da gente ter grande acesso a meios sociais, mas eles deram continuidade no neoliberalismo, eles não foram interrompidos. E esses governos mais radicais, travestidos de um certo anarcocapitalismo, que querem destruir as instituições republicanas e, quem sabe, até a democracia, eles estão vendo que isso é um grande perigo para suas finanças. E por esta razão que começam a surgir discursos, por exemplo, de impeachment, como surgiu nos Estados Unidos e aqui no Brasil, agora com o nosso presidente aqui. É por essa razão que ele está começando a se desesperar, porque essas forças estão migrando para cá, causam forças aqui, e por meio dos seus lacaios representantes
no Congresso já estão começando a discutir o impeachment. Agora, dentro desse contexto, como eu disse, nessa categoria do feitiço, e nós que se achamos fora desse contexto, a gente tem que entender duas coisas. O capitalismo depende das forças produtivas. Quem são as forças produtivas? Somos nós, homens de carne e osso que desenvolvem o capital. Querendo ou não, ainda somos nós. Nós não somos seres descartáveis ainda. Se nós entendermos isso, se nós entendermos que o processo político e a organização deve partir de nós e não deles, a gente começa a entender que a política funciona a partir de nós, homens mortais, inseridos na sociedade. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa compreender e inverter a lógica da equação. A política representativa não deve nos representar. Nós temos que levar os interesses comuns nossos para eles fazerem aquilo que é desejo da sociedade e não o seu contrário. O capitalismo é um regime que transforma as pessoas em autômatos, nos coloca um modo de vida e nos torna passíveis. É aquilo que o José Saramago chama no seu livro Ensaio sobre Cegueira, chamada de cegueira de Saramago, que eu criei essa categoria, cegueira de Saramago. Nós somos cegos que veem, mas porém não vemos em profundidade as coisas. Então é preciso que a gente comece a compreender essa lógica de equação, nós sujeitos inseridos dentro desse contexto e o nosso papel diante da sociedade. Ou vocês acham que os direitos sociais, políticos, etc., surgiram do nada por meio dessas forças? Não. A sociedade, no geral, mobilizada, que foi responsável por criação de direitos. Se nós trabalhamos hoje 40 horas semanais, se temos folgas, se temos ainda uma carteira assinada, se temos direitos, tudo isso foi fruto de luta de pessoas de carne e osso que resolveram lutar. Então a gente tem que ter em mente esse tipo de situação e começar a reivindicar novos direitos. Como, por exemplo, hoje os youtubers já estão pensando em fazer uma organização sindical. Hoje nós temos algo importantíssimo que o Pierre Levy chama, que é as novas tecnologias da inteligência, que é a virtude. As tecnologias nos potencializam em termos de virtual, de virtude, ou seja, de potência do agir. Então nós podemos usar esse nosso cognitivo para nos politizar e politizar outras pessoas também para entender essa dinâmica e qual é o nosso papel dentro da história. Se nós entendemos isso, já é um grande avanço, um grande passo para começarmos a mudar isso. Mesmo que o impeachment não saia, mas é importante pressionarmos para que eles comecem a se sentir pressionados e discutir. Ao menos discutir, porque isso vai ser levado à sociedade e mostrado quais os crimes que foram feitos e que ele está fazendo. Isso tem que ser esclarecido para a sociedade. É essa lógica que devemos fazer. A política é representada por nós, cidadãos, e não por eles. Nós estamos acostumados com essa ideia de política representativa e de irmos somente de 4 em 4 anos votar como se isso resolvesse as coisas. Não. Não adianta a gente ficar esperando lideranças políticas de esquerda fazer alguma coisa. Como vocês estão vendo, eles estão rachados, não sabem se vão apoiar o Baleia Rossi ou se vão adotar uma postura diferente. Nós, cidadãos, devemos nos reunir, conversar um com o outro, nos politizar, no sentido de compreender a situação e o nosso papel dentro da história.
Compreendendo isso, já é um grande avanço para o processo. Espero que tenha ficado claro essa análise. Vamos compartilhar o vídeo. Se você não viu a live de ontem que eu fiz com Rafael Alves de Oliveira, Sociedade do Cansaço, uma análise do livro Byung-Chul Han, veja, porque é importante você compreender a dinâmica do neoliberalismo. Se você não leu o livro, os meus livros, Ódio Político, Ódio ao Pensar, Linguagem, Ideologia e Arquitetura do Golpe, mande mensagem aqui embaixo que eu mando gratuitamente para você, porque isso faz parte do processo de politização nosso. Um abraço e até mais.